todos. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Lira, estou presidente da Comissão de Cultura e Eventos da Subseção de Pinheiros. E essa live de hoje, ela está inserida num projeto que a subseção encabeçou, que é prestar informações ao máximo, né, para a sociedade, cumprir esse papel da advocacia, com temas relacionados ao Covid, né, questões jurídicas relacionadas ao Covid, para que a gente consiga, de certa forma, contribuir para todo mundo passar um pouco melhor por essa situação sem precedentes, né? Então, as comissões estão todas trabalhando para proporcionar conteúdo, e a live de hoje é organizada pelo Dr. Fernando, que é o presidente da Comissão de Direito Empresarial. Queria agradecer, realmente, a presença aqui do nosso presidente da subseção, Dr. Paulo Sérgio Ferraz de Camargo, e outros tantos colegas que temos aqui da subseção. É um prazer contar com todo mundo. Esse apoio é importante para a gente conseguir alcançar o objetivo da série de lives. Tá bom, Fernando? Sem mais delongas, eu te passo a palavra para que possa dar início aos trabalhos, apresentar os palestrantes, a quem eu agradeço mais uma vez aí por ter aceito o convite. Bacana, Rafael. Obrigado pela ajuda aí na internet, no sistema todo aí com a gente. Eu estou como presidente da Comissão de Direito Empresarial. Nosso presidente Paulo está presente aí também na nossa live. Vamos falar um pouco aí sobre a recuperação judicial em tempos de Covid, né? Os limites do ativismo judicial. Nós dividimos o tema em partes, né? Então, no primeiro momento, o juiz Marcelo Sacramone vai falar sobre a revisão do projeto de RJ. O Thomas Santana vai falar sobre os créditos extras concursais. O Scardoa vai falar sobre a Assembleia Geral dos Credores de forma virtual. O Ivan Lorena, meu professor de pós-graduação, vai falar sobre a RJ das microempresas e empresas de pequeno porte. Antes disso, vou fazer um breve currículo do pessoal e aí o pessoal já dando andamento ao tema, né? Antes eu vou fazer uma pergunta para eles, bem singela, de um pedido de recuperação judicial que foi protocolado ontem, imagino que tenha sido ontem, antes de hoje, de uma associação no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Acho que é interessante a gente debater isso, né? Então, o Sacramone vai ser o primeiro, doutor e mestre em Direito Comercial pela USP, juiz de Direito do Estado de São Paulo na segunda vara de recuperação judicial e professor de Direito Empresarial nos cursos de pós-graduação e graduação. Depois nós temos o doutor Thomas Santana, advogado, membro das comissões de Direito Falimentar do IBRADEMP e do IASP, membro do Comitê de Legislação do TMA, Grupo Permanente de Apoio à Insolvência, responsável pelas discussões relacionadas à elaboração do substituto do PL 6229 de 2005. Tem o Renato Scardoa, doutor Renato Scardoa, doutorando em Direito Comercial pela USP, mestre e graduado em Direito pela PUC, São Paulo, membro da Comissão de Juristas nomeado pelo Senado Federal para a reforma do Código Comercial, meu colega lá junto com o senador Ângelo Coronel. E o Ivan, meu professor, doutor e mestre em Direito Comercial pela PUC, coordenador da pós-graduação em Direito Empresarial pela EPD e, consequentemente, advogado também. Eu vou deixar a pergunta para o doutor Marcelo Sacramone. O que acha do pedido de recuperação de associações? A gente viu o caso da Faculdade do Rio de Janeiro, que é uma associação, e aí vai ficar aquela pergunta: ela exerce uma atividade empresarial ou não? Se exerce uma atividade empresarial, ótimo. Se não exerce, não caberia recuperação judicial. De toda forma, nós temos os clubes, né, também, uma grande questão aí, né, dos clubes que são associações, entre outras associações de bairro, associações de profissionais, enfim, você começa a ampliar o leque, né? E aí talvez já comece com a pergunta também: é um ativismo judicial o recebimento de uma recuperação judicial de uma associação? Palavra, doutor. Eu agradeço primeiro o convite que me foi feito, parabenizo a ordem
por começar a discutir essas diversas questões que estão sendo trazidas pela pandemia. Então, agradeço a todos na pessoa do presidente da mesa, do Fernando Pindariz, a quem, inclusive, agradeço a pergunta. E para que a gente possa começar, essas questões com relação a associações, sejam elas clubes de futebol, sejam elas igrejas, sejam elas qualquer entidade de fim não lucrativo, envolve uma grande questão, primeira, que é o seguinte: a nossa insolvência como alternativa para esses agentes econômicos, vamos colocar isso de forma mais lata possível, é um procedimento absolutamente ineficiente e absolutamente pouco utilizado, burocrático, e por conta disso, desde sempre, começou a se questionar se a nossa lei de falência, Lei 11.101, com o artigo 1º, que estabelece que apenas empresários podem se submeter à recuperação judicial, se ela estaria atualizada ou não. Acho que essa questão do empresário não faz absolutamente mais sentido hoje em dia. Então, acho que a gente teria que expandir, mas temos uma lei e, enquanto tivermos uma lei, essa lei precisa ser cumprida. Aí, na nossa lei, no artigo 1º fala empresário e no artigo 48 fala empresário regular. Não conheço o caso específico, li a petição, não sei o que vai acontecer, mas, a princípio, pela legislação brasileira, a pessoa que não é empresária não pode pedir recuperação judicial. Ah, mas eu estou sob a forma de uma associação. Então tá, o artigo 48 é mais expresso ainda no seu caso. Ainda que você exerça irregularmente uma atividade empresarial, você não pode pedir recuperação judicial. Primeiro, você não se registrou na junta comercial há mais de 2 anos, razão pela qual você não se submeteria à recuperação. Acho que, com relação a agentes econômicos, a lei é taxativa, determinando que não é todo agente econômico é o empresário. Então, precisa alterar? Acho que sim, é a minha posição, que não faz sentido mais essa restrição, mas enquanto essa alteração não for feita, me parece que extrapola a interpretação, simplesmente refutar e permitir o processamento dessa recuperação. Mas eu tenho, já para aproveitar, que já me foi dada a palavra, eu falo, né? E aí, que é o seguinte, poxa, diante desta pandemia que vem causada, a gente tem visto no judiciário diversas questões envolvendo recuperação judicial, e acho que questões até mais complexas que essa, que é o seguinte: eu já tenho, e aí vamos falar de recuperações judiciais já aprovadas, depois até o doutor Renato vai falar sobre assembleia virtual, se cabe ou não cabe. Eu gostaria muito de saber se o devedor vai levar o celular dele para o credor votar, já que a gente viu que a população não tem celular sequer para obter, nem conta bancária para obter benefício previdenciário. Então, eu gostaria muito de saber como é que a faxineira empregada, que não tem nem conta do banco e nem celular, ela vai votar numa assembleia virtual. Eu adoraria. Mas, para que a gente, na nossa divisão, para que vamos concentrar naquelas recuperações judiciais cujos planos já foram aprovados. O que temos visto no judiciário, e aí são vários os pedidos, e os senhores devem ter visto diversas decisões, algumas em sentidos absolutamente diferentes, é o seguinte: poxa, diante da pandemia que afetou o meu fluxo de caixa, comprometeu meus rendimentos, o meu faturamento, posso pedir, na realidade foi pedido, né? Peço para o juiz da recuperação, juiz universal, diante desse fato absolutamente extraordinário, força maior, deixar de cumprir as minhas obrigações previstas no plano de recuperação judicial. Na realidade, eu falo, Malém, fala o seguinte: o artigo 396 do Código Civil determina que só há mora se houver culpa do devedor. Como o fato é extraordinário, não haveria culpa. Por conta disso, eu não cumpri e, além de tudo, não vou cumprir durante a pandemia. E requeiro ao juiz, por exemplo, uma suspensão da minha necessidade de cumprir essas obrigações. Pode? Segunda pergunta aqui, segundo pedido que é feito comumente para o judiciário é o seguinte: olha, além de aqui não existir mora, há ainda onerosidade excessiva. Por quê? Artigo 480
478 e 480 do Código Civil. Os contratos de duração, desde que incida um fato imprevisível, extraordinário, que gere uma onerosidade excessiva à obrigação, eu posso requerer ao juiz que revise a minha prestação. E aí, esses devedores vêm ao judiciário e aí temos várias decisões. Falam o seguinte: seu juiz, eu quero só cumprir 10% daquela minha prestação que eu tinha anteriormente convencionado. Mas aquela trava bancária que eu tinha dado em alienação fiduciária, eu preciso daquele dinheiro, tá? Então, pega esse dinheiro que era do banco, me dá esse dinheiro que eu preciso sobreviver e eu vou pagar só o que eu quiser daquele plano, ou o senhor me diz o quanto daquele plano eu preciso cumprir. Faça isso por equidade, mas olha, meu faturamento caiu 90%, tá? Então, revisa bem aí. E em vários casos, o judiciário passou a interferir nesses planos de recuperação judicial. Nesse sentido, inclusive, a recomendação 63 do CNJ sobre recuperação judicial, recomendação, portanto, a princípio, ela não tem força obrigatória, a princípio, ela não foi feita pelo legislativo, né? Então, a princípio, eu tenho alguma dificuldade para encaixá-la em qual parâmetro normativo, se é que ela tem algum, ela se encaixaria, mas a recomendação especificamente sustenta que o judiciário deveria apreciar a onerosidade excessiva nesses casos. E aí vem a questão, a onerosidade? Nesse ponto específico, mas nesse ponto específico, principalmente para quem não é da área de recuperação judicial, eu queria fazer um caso análogo, me parece, que é o seguinte: eu, Marcelo, tenho um trabalho, sei lá, qualquer trabalho numa padaria, e em razão desse meu trabalho, eu faço um contrato de compra de um imóvel na planta. Eu perdi o meu emprego em razão da pandemia. Posso ir até o judiciário para pedir a revisão do meu contrato de compra e venda do imóvel, porque, afinal, aquela minha prestação, o pagamento, era excessivamente onerosa? Posso alterar e exigir que o judiciário altere essa minha prestação, que, óbvio, ficou muito mais difícil para mim, porque eu perdi o emprego? Senhores, e aí a gente começa a ter alguns problemas. Por quê? Porque a recomendação do CNJ, a princípio, diz que sim. E fala que ele teria que olhar com calma essas questões, basicamente. Né? Não fala muito sentido, mas olhar com calma. A questão é, isso é conforme a lei? E aí a gente precisa começar a apreciar algumas coisas. Né? E aí tem o Código Civil. O Código Civil, vamos começar pela mora. Senhores, mora, essa obrigação que foi, ou essa pandemia que eventualmente impediu um devedor de cumprir a sua prestação, significa que ele poderia descumprir e não estar em mora? Bom, toda a doutrina, e aí você fala, poxa, mas a pandemia é recente, mas a Segunda Guerra Mundial não é, e essa questão foi trazida desde lá. E desde a Segunda Guerra Mundial se fala o seguinte, olha, em razão de um evento extraordinário, houve uma afetação da capacidade financeira daquele devedor, e por conta dessa afetação ele não pode cumprir a sua prestação. Qual é o equívoco dessa fala e de que ponto isso pode ser interpretado? O Código Civil só proíbe ou só invalida negócios jurídicos cuja prestação é absolutamente impossível. Quando existir impossibilidade relativa, portanto, quando a impossibilidade não é propriamente da prestação, mas sim da capacidade do agente de prestar, não existe invalidade. Se eu contratei algo que eu sabia, ou que eu devia saber, ou que eu poderia não cumprir, e caso eu não consiga cumprir, eu tenho que conversar ou negociar com outra pessoa para que ela cumpra por mim.
mas eu fico obrigado por aquela prestação. Inclusive, eu vou responder por essa mora. Tanto o fato extraordinário a impedir a mora e gerar a resolução do contrato, inclusive, é o fato que altera a própria prestação. Pô, me dá um exemplo, Marcelo. Claro, eu preciso prestar um determinado serviço em loco e, em razão da pandemia, existe a obrigação de distanciamento social. Isso se tornou absolutamente impossível, não para mim, mas para toda e qualquer outra pessoa. Seu contrato, portanto, seria rescindido. Este devedor não está mais em mora. Muito diferente disso afetar uma condição simplesmente pessoal minha. Eu continuarei inadimplente porque pouco importa para aquele outro contratante. O mesmo raciocínio é usado na onerosidade excessiva. A onerosidade deve contaminar. E por que a onerosidade excessiva foi criada? Ela basicamente procura tutelar o equilíbrio das prestações dos contratantes. Portanto, a onerosidade tem que afetar a prestação, porque é com base nela que o sinalagma em face da contraprestação vai ser avaliado. Se não incidir sobre a prestação, mas incidir sobre todo e qualquer outro fato, é do risco do negócio. Poxa, Marcelo, mas a pandemia afetou o risco. Não, não afetou. A pandemia, eventualmente, afetou a sua condição pessoal. Você não conseguiu obter aquele faturamento, mas outras pessoas podem ter. Ela simplesmente permite aí a revisão da prestação diante da contraprestação, mas não em razão do risco pessoal do próprio devedor. E por que não? Porque atividade negocial ou atividade empresarial, empreender, gera risco. E eu vou alocar ou não os meus diversos recursos conforme essa eficiência. Em razão disso, se eu fiquei insolvável, se eu fiquei sem condição de pagar os meus credores, existe um instituto especificamente para isso, que se chama negociação coletiva. Negociação que a gente vai ver via recuperação ou, caso os credores não concordem, via falência. Mas não a alteração da prestação pelo juiz para equiparar as prestações e contraprestações. Além de tudo, na recuperação judicial, a gente não pode esquecer, o plano submetido à recuperação já teve uma obrigação existente, pode não ter sido vencida, mas vai ser no mínimo vincenda, e que já houve uma contraprestação por aquele credor integral, razão pela qual não faz absolutamente nenhum sentido revisar se há simplesmente um impacto econômico-financeiro pessoal daquele devedor, daquele prestador. Poxa, mas o cara não consegue cumprir o plano, o cara tem 90% de comprometimento do seu faturamento, fazer o que daí? Ora, senhores, fazer o que sempre foi feito desde então, negociar. A única questão é como fazer essa negociação. Eu posso ter tanto negociações individuais quanto negociações coletivas. Negociação individual, sem problema nenhum, fica sob o risco daquele devedor, aquele credor vai poder continuar executando, ou eu posso utilizar um instituto criado pela jurisprudência, que é justamente o aditamento ao plano de recuperação judicial. Diante de uma alteração da circunstância, eu proponho novo plano de recuperação judicial para que aqueles credores, que são os principais interessados na recuperação judicial, avaliem se ele ou se para eles compensa uma falência ou se compensa manter esse cenário de recuperação agora nesse novo contexto. A solução, sem dúvida, é negociar, mas não é papel do juiz, e parece que é contra o Código Civil ele interferir, e é contra, me parece uma absoluta ingenuidade. Por quê? Porque o nosso problema é econômico, trata-se de uma negociação entre devedor e credor. Ainda que o juiz interfira nessa relação e comprometa a voluntariedade do próprio credor nesse acordo, o credor não vai voltar no dia seguinte. E aquele empresário que faz da própria profissão, né, da próprio desenvolvimento da atividade, a sua profissão, vai ficar sem o principal parceiro no dia seguinte. E aí ele naturalmente vai quebrar. Então, me parece que essas questões da pandemia não podem ser utilizadas para revolucionar toda a teoria geral do Código Civil, e não é uma questão nova. É uma questão que, no mínimo,
desde 29 e depois da Segunda Guerra Mundial, já vem sendo tratada por vários outros países. Muito obrigado. É isso, Marcelo. Deu uma aula, doutor. Deu uma aula. Doutor Thomas, vamos falar um pouquinho sobre créditos extraconcursais na pandemia? Vamos lá. Primeiro, boa noite aí a todos. Obrigado pela presença. Agradeço ao Fernando o convite, em nome de toda a diretoria aí da OAB Pinheiros. É muito importante discutir temas nessa natureza, né, nesse momento, ainda mais com colegas tão capacitados, com quem já tive a oportunidade aí de dividir outras bancas, doutor Marcelo, Renato, doutor Ivan, a quem também cumprimento. Foi como o Fernando disse, o Marcelo deu uma aula aí para a gente sobre essa revisão do plano de recuperação judicial, à luz de todos esses argumentos que vêm sendo trazidos, em função de realmente um evento imprevisível, uma situação caótica que se coloca e que, de fato, afeta, né, a capacidade da sociedade empresária, no caso, uma recuperanda, de adimplir ali com as suas obrigações. Dentro aí da delimitação do tema que me foi colocado, discutiríamos aqui os créditos extraconcursais, né? E o que a gente está falando? Acho que exemplos são importantes que eles ajudam a compreender essa discussão. A gente tem visto aí no Poder Judiciário, com uma certa frequência agora, a recuperanda ir ao juízo daquela sua recuperação judicial, no caso, recuperações já com plano já aprovado e que estão em cumprimento, ali no trâmite daqueles 2 anos do prazo de intervenção judicial, para exatamente fiscalizar o cumprimento desse plano, e a recuperanda ela se vê numa situação de, por exemplo, precisar que o juízo garanta a manutenção do seu fornecimento de água, do seu fornecimento de luz, porque ela não tem ali condição de arcar com aquela despesa. Ou ela tem protestos em seu nome, porque não está conseguindo pagar essas dívidas, e também em função dos reflexos que isso causa, precisa de auxílio do juiz. Ou até um levantamento de um valor que está ali no processo para o pagamento do plano. Enfim, são questões que são colocadas no dia a dia da empresa. Agora, o que todas essas situações elas trazem em comum, e é isso que é válido nós discutirmos aqui agora. Você está tratando de créditos que não estão diretamente sujeitos àquela recuperação judicial. Então, no caso, por exemplo, da conta de água, da conta de luz, é aquela que venceu no mês passado, ou há poucos meses atrás, e não se trata de uma dívida, portanto, que foi novada através daquele plano de recuperação judicial. Acho que, como o Marcelo bem falou, essa situação toda ela tem que ter uma certa temperança em função deste momento atual. A gente tem situações na história, né, que demonstram como que isso já foi tratado. Acho que é uma importante fonte de consulta para a gente já aprender, né, com os erros do passado, mas é inegável que essa situação da pandemia ela traz uma consequência drástica
para recuperando. Muitas delas, a maioria delas, não estão faturando, né, ou faturando muito pouco. E isso vai afetar não só as obrigações do plano de recuperação judicial, que foi baseado num fluxo, numa estrutura de expectativa de recebimento, como o pagamento desses créditos extraconcursais. É importante a gente lembrar que aquele plano de recuperação judicial, pelo menos o bem feito, não é a regra, mas o plano de recuperação judicial bem feito é aquele que vai prever uma nova modalidade de pagamento, uma padronização das condições de pagamento daqueles créditos concursais ao longo do tempo e, paralelamente, garantir que os débitos extraconcursais, aqueles que não estão sujeitos à recuperação judicial, também vão ser adimplidos pela recuperando, para que, numa situação futura, você tenha realmente um surgimento da sociedade empresária. Então, recuperação judicial não é simplesmente você negociar pagamento de crédito concursal e esquecer os créditos extraconcursais. Dito isso, a situação da pandemia, ela realmente tem que ser vista com cuidado. A gente tem aí já algumas iniciativas legislativas para cuidar desse tema, projetos de lei que estão tanto na Câmara dos Deputados como no Senado, tentando flexibilizar um pouco a situação, até admitindo que os planos de recuperação judicial sejam revistos com a inclusão de créditos extraconcursais nessa revisão. Tem a recomendação do CNJ, que o Marcelo bem comentou, que também tenho ali um pouco de dúvida em relação ao enquadramento legal disso, mas parece que a mensagem que tenta se passar é a necessidade de mitigar os impactos da pandemia, mas, obviamente, isso não pode ser entendido como uma carta branca para que a recuperanda possa pedir o que quiser e o juízo garantir que isso seja dado a ela. Acho que não é o conceito da lei e a pandemia não pode ser desculpa para que isso ocorra. Acho que a questão da revisão ou questionamento sobre esses débitos extraconcursais, que é algo que é inegável, ocorre agora no dia a dia dessas empresas, ela tem dois conceitos importantes aqui que precisam ser colocados para a gente analisar um pouco mais a fundo o fundamento desses termos. Um dos conceitos é o conceito de competência, né, do juízo da recuperação judicial, e o outro é aquele do bem essencial. Rapidamente, explicando um pouquinho dessas duas questões, o juízo da recuperação judicial, como eu disse, ele vai ter ali, sob o seu julgamento, sobre a necessidade de análise, aqueles débitos concursais sujeitos à recuperação judicial, inovados ali na forma do plano de recuperação judicial. As dívidas extraconcursais da recuperanda vão ter o seu caminho natural, sendo cobradas, executadas, enfim, são processos que não são afetados, ou pelo menos não deveriam ser afetados pela recuperação judicial. O que, entretanto, em matéria de competência do juízo da recuperação judicial, surge com uma certa frequência é que a lei ela determina que os bens de capital essencial da empresa recuperanda durante o período do stay period não sejam escutidos ou, de certa forma, retirados ali da recuperanda, ainda que eles estejam garantindo ou tenham sido objeto de alguma constrição para pagamento de dívida extraconcursal. Isso, como eu disse, durante ali o período de suspensão stay period
de 180 dias. Só que hoje a prática forense, o prazo improrrogável de 180 dias, ele é comumente prorrogado e aquela execução acaba ficando, ainda que versando um crédito extraconcursal, acaba ficando vazia pela falta de bens para garantir aquele pagamento. A questão do bem essencial tem até uma certa discussão em relação ao conceito que a lei buscou trazer, se quando ela fala bem de capital essencial, quer dizer que é bem de capital, então não é qualquer bem, não é simplesmente um bem essencial que não pode ser tirado ali da recuperanda. Acho que não é o tema aqui da nossa discussão, mas eu coloco só para que todos tenham conhecimento. E por que esses dois conceitos aqui são importantes? Eu acho que nós, como operadores do direito, advogados, juízes, seja advogados de devedor ou seja advogados de credor, nós temos realmente uma cultura muito litigante. E a situação que a pandemia nos traz, ela impõe a necessidade de uma revisão desse comportamento. É fato que a recuperanda está numa situação delicada, ela vai precisar, muitas vezes, rever o seu plano de recuperação judicial. Existem esses débitos extraconcursais que ela não tem, através do plano, a possibilidade de negociar, mas ela precisa dar um encaminhamento para isso. Agora, é muito comum e é uma prática que a gente tem aí de longa data, que é a recuperanda, tudo que ela precisa, ela pede para o juiz da recuperação judicial. É como se o juiz da recuperação judicial fosse o salvador da pátria. E não é bem assim. A lei é muito clara, estabelecer, inclusive, a função de um ator importante do processo, que é o administrador judicial, que na recuperação ele não administra nada. Ele é um administrador na falência, mas na recuperação ele não representa juridicamente a recuperanda, ele não participa da gestão da recuperanda, ele simplesmente fiscaliza a atividade da recuperanda e reporta isso para o juízo e para os credores. E por que isso? Porque durante a recuperação judicial, a diretoria, a administração da empresa, ela é mantida nos seus cargos. A empresa ela não está falida, ela não está encerrada, ela está tentando uma recuperação. E por isso, ela tem que andar com as próprias pernas. Ela não pode usar o juízo da recuperação judicial para tudo, até porque a gente está falando de um processo multipartes, não é simplesmente credor e devedor, é devedor e seus diversos credores, e é um processo que se desenvolve perante o Poder Judiciário, que tem uma participação importante do Poder Judiciário, mas é essencialmente negocial. Ele é um processo que o seu sucesso, o seu andamento depende da negociação, da capacidade dos credores e dos devedores de se comporem sobre esse tema. E a situação da pandemia, me parece que ela impõe isso de uma forma ainda mais premente. Vamos lá, não parece lógico que, porque a empresa não consegue pagar um credor extraconcursal, que o juízo tenha que impor ao credor, a esse credor, a prestação de um serviço, fornecimento de um serviço sem ser remunerado. Ele, no fim do dia, também é um agente que faz parte da economia. Então, se a situação for vista dessa forma, no futuro a gente não vai estar discutindo a recuperação judicial daquela recuperanda, vai estar discutindo a recuperação judicial daquele credor. Então, me parece que aqui o que a gente tem é a necessidade disso ser entendido pela sociedade e, num primeiro momento, se buscar, não o juízo da recuperação judicial, se buscar realmente a composição.
credores e devedores devem abertamente tentarem uma negociação sobre essas questões. Você tem ali, se a gente pensar o chapéu ali de cada um, para o credor, para o devedor, às vezes vai ser ruim ele fazer um pedido dessa natureza sobre um crédito extraconcursal para o juízo da recuperação, primeiro porque, ainda que eventualmente seja deferido em primeira instância, esse é uma situação que ela tem uma certa fragilidade jurídica, né? A gente está falando do juízo da recuperação interferindo num débito que não está sujeito à recuperação judicial, que por vezes você não tem mais a situação do stay period, enfim, é uma fragilidade jurídica. E pior ainda se o pedido for indeferido, porque se o pedido for indeferido, aí que esse devedor vai ficar bem fragilizado na hora que precisar negociar com o credor, né? Do ponto de vista do credor, também não parece crível ou a melhor das alternativas insistir no pagamento daquele débito extraconcursal com todas as suas características, juros, multa, enfim, o que o contrato tiver estabelecido, porque a empresa ela não está operando em normalidade, né? Então ela realmente não está conseguindo fazer aquele pagamento, e não é só ela, são todas, é o reflexo da sociedade. Por outro lado, se ele insistir aquilo, ele pode levar talvez a empresa à morte, né, daquela sociedade empresária, e aí que não vai receber mesmo, porque ainda que exista algum bem ali para garantir a dívida, é uma situação em que a gente costuma dizer que você mata a galinha, né? Então, se você mata a galinha, não vai ter mais ovos. Ou seja, para os dois lados não é bom. Para os dois lados, o que se tem, acho que essa é a minha ponderação, é a necessidade de sentar e conversar e negociar. É óbvio que, em última instância, sempre analisando as questões, se da competência do juiz da recuperação judicial, da situação específica do pedido que é feito, cada caso tem as suas particularidades, mas o juízo da recuperação judicial até poderá ser, em determinado momento, acionado para a solução de uma pendência que as partes não tenham conseguido resolver. Mas me parece que é isso que está faltando, a gente sentar e negociar antes de simplesmente bater na porta do Poder Judiciário e colocar o problema na mão do juiz. Não é. O problema, primordialmente, ele é das empresas, ele é de credor e devedor, e por isso eles precisam, de uma forma mais proativa, tentar resolver essa questão. Acho que tem agora no Tribunal de Justiça tem aí um projeto piloto de mediação para questões empresariais, para exatamente tentar resolver essa situação antes do processo ser acionado. É algo que eu vejo com bons olhos. Acho que a gente ainda não tem muita a cultura da mediação, mas a gente vai precisar evoluir. A situação atual, ela impõe isso. Acho que era isso que eu queria passar aqui para vocês, dentro do tema que me foi colocado, e fico aí à disposição dos colegas para os debates. Obrigado. Deixa eu fazer só um comentário, Thomas. Eu fico imaginando aquele devedor, né, entra com a recuperação judicial, ele consegue uma determinação judicial para que o fornecedor continue prestando o serviço, a matéria-prima, enfim, o que for. No meio do caminho vem uma eventual pandemia ou coisa do gênero, e aí ele vai atrás, consegue uma aprovação no plano dele, consegue um deságio de 20%, 30%, o que for, não consegue pagar os créditos extraconcursais e vai bater a porta desse credor. Como é que fica esse credor? Vai dar tiro nele. Foi aquilo que eu falei. A gente tem muito esse sentimento da beligerância. É meu direito, eu quero e ponto.
É um pouco de mudança de mentalidade que a gente está falando aqui. Agora, não, como o tema aqui é ativismo judicial, acho que o que é preciso entender é que não adianta simplesmente ir lá e pedir para o juiz. Acho que as partes precisam sentar e negociar. Se o plano vai precisar ser revisado, se uma situação de pagamento vai precisar ser revista, a recuperação judicial determina que isso se dê de forma negocial entre credor e devedor. E eles vão ter que chegar a bom termo. O que não dá é ficar pedindo para o juiz tudo como se ele fosse o salvador da pátria ou o administrador da empresa. Acho que não é ali a função. Mas é a vida. Como a sua pergunta é muito boa. Agora a situação é essa. Os credores vão ter que entender que as empresas vão precisar os devedores, né, vão precisar de serem vistos com mais carinho, e o devedor precisa também estar aberto a essa discussão, ao invés de simplesmente se socorrer do Poder Judiciário. Bacana, doutor Thomas. Obrigado pela explanação. Show de bola também. Parabéns. Eu vou com o nosso colega Renato Scardoa também, nosso colega, falar um pouquinho sobre a tão discutida, contestada, digamos assim, as assembleias de credores virtuais. E esse tem pano para manga, doutor Renato? Bom, Taran, tem mesmo. Quero primeiro agradecer o convite de poder participar desse debate. Acho que é sempre bom a gente discutir temas de relevância como processo de insolvência, ainda mais no contexto que a gente vive hoje, né? Eu vou começar falando um pouco, lembrando uma citação até que o próprio Marcelo a gente fez num trabalho que a gente está desenvolvendo em conjunto, que tendo como da Elizabeth Warren, que é um dos principais objetivos dentro de um processo de insolvência, né? A redução de custos para a satisfação da coletividade dos credores, né? E a gente tem em mente, sempre lembrar que num processo de insolvência a gente tem uma relação de soma zero. Toda vez que eu imponho algum encargo demasiado para o devedor, essa conta acaba voltando, ou naturalmente deveria voltar para os próprios credores, uma vez que o caixa é único, né? Cada vez que eu imponho um encargo a mais ou desproporcional para o devedor, falta de caixa, redução do caixa, deveria reduzir também na contraprestação para os credores, né? E se aí a gente for lembrar, não vou ter os números aqui exatos, mas a gente sabe que um dos principais custos dentro de um processo de recuperação judicial acaba sendo a própria realização da Assembleia Geral de Credores no seu formato presencial. Bom, antes de entrar um pouco na Assembleia Geral de Credores, eu quero voltar um pouquinho para a gente lembrar que na nossa lei de recuperação de empresas, a lei garantiu aos credores um direito absoluto de se manifestarem sobre o plano de recuperação, né? Mas essa manifestação, ela não é sempre da mesma forma. Se a gente for falar, por exemplo, na lei sobre o processo de recuperação extrajudicial, eu não tenho uma assembleia. Eu tenho essa manifestação dos credores para aprovar o plano, se dá por adesão. Num plano de recuperação judicial das micro e pequenas empresas, que o Ivan vai falar mais para frente, essa manifestação dos credores se dá por abstenção. Ou seja, se os credores não falarem nada, não se manifestarem, o plano está aprovado, né? Mas especificamente no caso da recuperação judicial, quis o legislador que essa aprovação se desse por meio de uma assembleia, né? Bom, sendo essa vontade do legislador, a gente pode entender que numa realização de uma assembleia, por ser decidida através de uma assembleia, decorrem outros direitos consequentes aos credores. Quais são eles? O primeiro, o direito de poder participar dessa assembleia, o direito de voz e o direito de voto, né? Então, assim, quando o legislador estabelece que vai haver uma assembleia para decidir a aprovação do plano, no fundo mesmo, se a gente for fazer uma interpretação teleológica da norma,
é garantido aos credores não só se manifestar, mas se manifestar de uma determinada forma. Essa determinada forma deve garantir a ele não só a participação, mas também o direito de voz e o direito de voto, né? O que não ocorre de maneira tão específica nos outros procedimentos que eu citei anteriormente. Então, pois bem, se a gente for analisar a Assembleia enquanto um negócio jurídico, né, existe um modelo que é previsto na lei, que é o modelo presencial. E o modelo virtual, né, ele não é previsto, porém também não é defeso em lei, né? E aí eu faço aqui duas citações, na verdade, de um voto da Nancy Andrighi e depois do ministro Sanseveriano. O primeiro, da voto da Nancy Andrighi, ela ressalta que a manifestação de vontade atual, ela não se dá mais no contexto em que foram elaboradas as leis, né? Na época que foi feito, ela faz uma referência, por exemplo, ao Código Civil, a manifestação de vontade se dava por escrito, né? Em papel, caneta, né? Apesar do Código Civil ele já faz alguma referência sobre as provas eletrônicas, né? Só que no nosso contexto atual, a manifestação de vontade ela se dá de diversas formas, uma delas WhatsApp, se dá através de e-mail, enfim. Então, assim, a gente não pode ignorar a realidade, né? Então, tem que entender que existe a legislação, ela deve acompanhar também o nosso atual contexto, né? Em situação semelhante também, né, em que foi discutido, por exemplo, se seria um título extrajudicial, um contrato em que as partes assinaram pelo meio digital e essa assinatura foi reconhecida por meio de uma certificadora, se isso supriria, por exemplo, a ausência das duas testemunhas em um documento assinado à mão, né? Assinado pela caneta. E a nossa compreensão, e a compreensão do ministro Sanseveriano foi nesse sentido, assim, bom, peraí, exigir-se a necessidade das duas testemunhas, porque era a forma prevista, era o meio previsto naquele contexto em que foi feita a lei, para garantir que, de fato, a pessoa manifestou a sua vontade. Hoje em dia, a gente tem outras formas de comprovar a manifestação de vontade, uma delas seria o reconhecimento por uma certificadora, que é uma terceira empresa, uma terceira pessoa, reconhecendo por diversas formas essa manifestação de vontade, portanto, reconhecendo esse contrato eletrônico assinado digitalmente como um título executivo, né? Então, voltando, então assim, quando o legislador estabelece a necessidade de uma assembleia, ele quer, no fundo mesmo, garantir ao credor o direito de participar, o direito de votar e o direito de manifestar sua opinião através do direito de voz, né? Sobre a participação, aí eu queria trazer alguns dados que, assim, hoje o acesso à internet não é algo, assim, não é o ideal se a gente considerar comparar o Brasil com outros países mais desenvolvidos, mas o acesso à internet hoje já é uma realidade, né? 70% da população brasileira já acessa a internet. Se a gente for dividir por classes, a classe A, que ganha acima de R$11.000, o acesso é em 92%, classe B, 91% das pessoas já têm acesso à internet. Classe C, que é uma remuneração acima de R$2.000 até R$8.000, 76%. E na classe D e E, que é até as pessoas que ganham até R$2.000, o acesso é em torno de 48%. Tá? O acesso por computador, por incrível que pareça, ele é majoritário nas classes maior, né? Então, assim, as pessoas com maior recurso financeiro acabam acessando a internet por computador, enquanto que as classes D e E, 85%, quando tem acesso à internet, dessas pessoas que acessam, 85% fazem por meio de celular. Tá? Isso para dizer que, assim, o acesso à internet, hoje em dia, ele de fato já acontece, né? Ele é uma realidade, né? E aí a gente pode fazer algumas perguntas sobre a Assembleia Virtual, né? Primeiro, poderia o juiz de ofício
negar o pedido da realização da Assembleia Virtual ou ele deveria escutar os credores? Né? Acho que essa é uma pergunta que a gente pode debater e eu gostaria também de ouvir a opinião dos colegas. Né? Será que os credores podem se opor de maneira imotivada à realização de uma Assembleia Virtual ou eles devem justificar a manifestação do seu pleito? Né? Lembrando que a forma de um credor se manifestar sobre se ele se opor à realização de uma Assembleia Virtual, ela se dá através de um advogado, né, que muito provavelmente vai se manifestar atualmente, né, num processo eletrônico, e esse advogado tem acesso à internet, ou seja, mesmo que o cliente não tenha acesso à internet, o seu procurador o tem. Essa é a forma que ele acaba se manifestando. Né? Quais seriam os parâmetros, já que a gente está falando da atuação do judiciário, para decidir sobre a realização ou não de uma Assembleia Virtual? Aqui, antecipando um pouco a minha opinião, eu acho que está muito norteado na garantia da participação, na garantia do direito de voz e a garantia do voto. Né? Se essa Assembleia Virtual ou presencial garantirem ao credor, de alguma forma minimamente razoável, o direito à participação, o direito de voz e o direito de voto, não poderia o judiciário se recusar à realização dessa Assembleia Virtual. Né? Dentre os parâmetros de razoabilidade, faço aqui a minha analogia, assim como fez o Marcelo, falando sobre, bom, se o credor não tem acesso à internet, deveria o devedor entregar um celular para o credor votar? Faço a mesma provocação numa assembleia presencial em que a devedora tem estabelecimentos fora da mesma comarca em que está o seu principal estabelecimento. Deve a devedora comprar passagens aéreas para os seus credores trabalhistas em outras comarcas, votarem presencialmente numa assembleia localizada na sede da devedora? É razoável exigir isso da devedora? Então, acho que da mesma forma a gente pode fazer esse paralelo. Mas aí fica devolvo a provocação. Um outro ponto que a gente também tem que entender é sobre a responsabilidade da devedora na realização dessa assembleia. Né? Até que ponto a assembleia... Primeiro, de quem que é a responsabilidade pela realização da assembleia virtual? É um ônus do AJ ou é um ônus do devedor? Para mim, eu acho que fica claro que é um ônus da devedora, uma vez que cabe a ela realizar a assembleia presencial, também a ela deveria caber o ônus de realizar a assembleia virtual. Né? Até onde vai a responsabilidade da devedora? Ela deve se responsabilizar por uma assembleia virtual, uma plataforma que seja amigável, que permita o acesso de todos os devedores, todos os credores, perdão, ou ela também deve se responsabilizar pela conexão do credor com a internet, ou seja, se o credor tem uma internet, antiga internet discada, né? Pode ele responsabilizar a devedora porque ele não conseguiu exercer seu direito de voz e voto? Aí, de novo, cabe a analogia, né? Será que se num dia de trânsito, uma chuva forte em São Paulo, o credor que não conseguiu chegar no local onde está sendo realizada a assembleia, ele pode culpar a devedora porque ele não conseguiu chegar ou porque o ônibus atrasou? Então, também eu acho que a gente poderia fazer esse mesmo tipo de analogia, né? Ao meu ver, a responsabilidade da devedora está em garantir uma plataforma segura, um ambiente seguro que permita ao devedor participar, ou seja, minimamente dentro de uma razoabilidade, né? Assim, não vou exigir do devedor um acesso a uma conexão 5G, né? Não precisaria ser uma conexão muito acelerada, mas também não posso criar também algum empecilho técnico que permita só que poucos credores acessem, sempre dentro de uma razoabilidade, né? Da mesma forma, a plataforma teria que garantir um direito de voz e voto, né? E que isso fosse registrado. Eu acho que se dentro desse contexto o devedor conseguir oferecer
aos credores uma assembleia virtual, né, sobre uma assembleia realizada sobre o modo virtual, ele estaria atendendo o objetivo da lei. E aí fazendo alguns, né, e aí voltaríamos àquele parâmetro principal, aquele objetivo principal é de reduzir o custo do processo, traria um objetivo, um benefício não só para o devedor, mas também para os credores e para o processo em si. Afinal, quando a gente faz uma assembleia virtual, né, como a gente está realizando aqui o nosso evento hoje, a gente sabe que é muito mais rápido do que realizar um evento presencial com todo o seu esforço e toda a sua dificuldade de separar um espaço. Tal. O acesso ele acaba sendo muito mais democrático, até aí a intuição às vezes acaba nos induzindo a erro, mas a gente pode imaginar que a participação em uma assembleia virtual em que o credor possa acessar pelo seu celular, ele é muito mais democrático do que, por exemplo, realizar uma assembleia durante o horário comercial num dia útil de trabalho. Então, né, assim, é muito mais fácil o acesso, né? Então, sendo essas as considerações, depois eu gostaria de devolver a todos e escutar opiniões e perguntas para a gente debater esse tema. Como disse o Fernando, é tão polêmico. Acho que a graça do tema vai estar no debate. Eu acho fantástico, Renato, a assembleia, tanto a assembleia de credores como a assembleia de condomínio, por forma virtual. Mas o problema é que eu acho que na prática a coisa fica um pouco complicada com todo mundo falando ao mesmo tempo, muitas vezes. Não é? Se você começa a cortar, você vai acabar cortando o direito de voz desse credor. Mas eu acho fantástico a assembleia virtual. Não é? O problema é que na assembleia de condomínio você também não tem os registros, né, de tudo, a operacionalização, eu quero dizer, dos cartórios e tudo mais. Mas eu acho que deveria funcionar. É muito mais razoável fazer uma assembleia virtual, uma reunião virtual. Hoje você vê pela pandemia, que está todo mundo trabalhando em home, você vê quanto custa você fazer uma reunião presencial do que você fazer uma reunião virtual, que você pode discutir por um e-mail, por uma reunião, do que você fazer uma presencial, né? Eu sou um defensor das assembleias virtuais, pelo modo virtual, mas eu também acho que a assembleia virtual, assim como tecnologia, ela não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas do mundo, né? Assim como foi o processo digital, vai resolver muitos problemas, mas novos problemas vão acabar surgindo. E acho que vão surgindo e a prática vai acabar solucionando esses desafios. Deixa eu palpitar rapidinho, só porque eu fui provocado e antes do Ivan começar a falar, que ele já estava se angustiando ali, mas a lei, e aí, só para responder a provocação do Renato, a lei fala do principal estabelecimento e criou-se a teoria que é o economicamente mais importante, justamente, primeiro, para evitar que muitas pessoas tenham que se deslocar para aquilo. Essa é a primeira regra. Então, para tornar o procedimento mais eficiente e comparecer o maior número de pessoas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Entende-se que é o principal estabelecimento justamente porque aquele contratante sabe, no momento da contratação, que caso aquele devedor se submeta à recuperação judicial, ele vai ter que comparecer no local do principal estabelecimento. Então, ele já sabe disso. É muito diferente, e por isso não está na lei, por isso que eu acho que o devedor tem que entregar o celular para o credor votar, ou fazer de maneira híbrida, mas ele não precisa arcar com as despesas que aquele credor teve para participar da assembleia. Primeiro porque a lei é expressa dizendo que ele não precisa fazê-lo em relação a qualquer obrigação que aquele credor precisa para entrar na recuperação judicial. Segundo porque aquele credor sabia que teria eventualmente esse custo. Quando a gente estabelece uma assembleia virtual sem estar previamente na lei, eu acabo com essa presunção. E, basicamente, eu estou imputando um dever para aquele credor que ele não podia sequer imaginar no momento da contratação original. Por isso que eu acho que as situações não coincidem. E hoje, se dado é seu, nem é meu. Se 50% da classe C e D não tem celular, e classe C e D, em regra, é até R$2.000,
eu tenho metade de uma classe eventualmente trabalhista que não vai comparecer ao procedimento de assembleia. Então, me parece que, pelos seus próprios números, a assembleia virtual dentro de uma classe trabalhista, cuja representação por sindicato não é obrigatória, hoje ainda tem algum problema. E aí eu preciso talvez criar um sistema híbrido, ou um sistema que permita, conforme a lei, acho que ela é inevitável, eu concordo com o Renato nesse ponto, mas a esse credor que, afinal, não precisa, talvez não queira, talvez não possa ter celular ou internet, exercer o direito de voto dele. E esta me parece que é uma diferença. No caso contrário, o devedor vai sempre querer optar por talvez esvaziar a sua classe, a sua assembleia, sempre que lhe for conveniente. Eu acho que o efeito vai acabar sendo o contrário. Eu acho que a participação ela acabaria sendo maior dos credores, uma vez que o acesso à internet ele é muito mais fácil, ele é muito mais acessível do que o acesso presencial, né? Mas aí complementando eu acho também, mas eu acho que aquele credor que não vai porque não quis ir. Sim. É muito diferente daquele credor que não vai porque não pode ir. E no digital eu começo a ter uma barreira de entrada a ele. E não está escrito em nenhum código e nem na nossa lei que para ser credor eu preciso ter celular ou internet. Então, assim, O Marcelo vai mais pela legalidade do ato em si, né? Eu também vou muito pelo lado da legalidade. Mas eu acho que, assim, vai depender muito de como for realizada essa assembleia, né? Como eu disse, a minha visão é de que a Assembleia Geral de Credores virtual, ela não é, ou a híbrida, assim, até como o Jean Santi deu uma sugestão que seria um dos caminhos, né? Mas eu acho que isso vai depender muito, primeiro, da situação da recuperação judicial, ou seja, qual que é o perfil dos credores dessa recuperação judicial. Isso a gente vai entender a necessidade eventual de cada dos credores, né? E por outra forma, como é realizada essa assembleia virtual, né? Se para essa assembleia virtual o simples acesso à internet seria possível, e aí não poderia ter uma representação, não seria talvez a necessidade de uma representação nem por sindicato, nem por advogado, qualquer que seja, mas se eventualmente a recuperanda disponibilizasse no local onde tem o principal estabelecimento um local com acesso à internet, como acho que hoje acontece com os leilões, não precisaria ser híbrida necessariamente, mas eu disponibilizo lá um hub ali onde as pessoas possam acessar a internet e votar. Eu acho que você tem uma série de mecanismos e situações para mitigar o risco, mitigar essa falta de acesso à internet. Mas aí eu faço a minha provocação pode o juiz de ofício decidir pela não realização? É que hoje em dia, como não tem previsão legal, até acredito que esse seja o caminho, mas havendo previsão legal, assim, ou ele deve ser provocado pelo credor, né? O credor que deve se manifestar, olha, não quero que seja realizada uma assembleia virtual, porque eu entendo que uma assembleia virtual prejudica o meu direito de voz e voto. E aí seria algo irônico, porque essa manifestação vai se dar pela internet através de uma petição digital. Eu já sem tomar o tempo do Ivan. Eu já vou até falar, acho que não. Isso aí é questão de organização do processo, cabe ao juiz decidir. Se o credor precisar entrar em assembleia para decidir se ele quer fazer assembleia virtual, a gente não caminha. E acho que assim, hoje a situação da pandemia é uma situação que ela vai impor realmente, se o processo precisar andar, que ele se dê num ambiente virtual, é fato. Mas como a gente está em uma situação nova, acho que cabe ali ao devedor. Eu vou ter agora uma assembleia virtual, né, essa semana. E o que eu recomendei para o meu cliente, a recuperando, foi que a gente garanta que os credores, quem precisar, tenha realmente acesso à internet, enfim, ter lá um computador, ter mecanismos na sede da empresa que qualquer credor possa lá e acessar.
e o AJ garantir também que esse voto, a manifestação de voto, ela se dê, se não através do vídeo, por e-mail, por escrita, enfim, de forma a que você tenha o amplo acesso. Acho que é isso que traz a segurança jurídica e acho que é isso que a gente tem que buscar. Mas não vou me alongar muito aqui, que a gente temos o Ivan ainda para ouvir. Eu compartilho com Estou com o uma Renato. companheira aqui. Compartilho com o Renato no sentido de analisar a recuperanda em si. Se é uma recuperanda que tem diversos funcionários, que o Marcelo disse, muitos funcionários no interior do Brasil afora, ou muitos pequenos empresários de pequeno porte que estão mundo afora aí, eu acho que não deveria ser de forma virtual, imagino eu, enfim. Acho que tem que ser analisado caso a caso mesmo. Não deixar muito aberto isso, não. Mas, enfim, é um grande debate. Esse acho que é o principal ponto, que é o grande debate. E viu que realmente não tem uma resposta firme aí, uma resposta objetiva. Ivan, vamos falar um pouco sobre microempresa e empresa de pequeno porte. Meu professor de pós-graduação. Olá, Fernando, obrigado pelo convite, a todos aí da OAB Pinheiros, né? O Paulo Sérgio, o Rafael. Obrigado por essa oportunidade de estar num seleto grupo aí junto com o Renato, com o Tomás e com o Marcelo Sacramento, né? Amigos que a gente já teve participação em outros eventos e provavelmente continuará tendo aí, né? Que vai demandar muita discussão, recuperação e pandemia aí. Para variar, né, o pequeno empresário ficou por último, já com o tempo escasso, né, sempre relegado a esse debate, né? Quero falar um pouco com alguém que gosta do tema, tem um carinho especial para o pequeno, apesar de a gente também trabalhar com grandes empresas, a gente desmistifica um pouco em relação ao pequeno, né? Porque a primeira questão é o seguinte: cabe recuperação à pequena empresa? Custo, burocracia, enfim, é a primeira questão que sempre se coloca. Ou recuperação judicial é um instituto destinado às grandes empresas, né? E vai ser muito mais colocado agora, porque o mais afetado tem sido o pequeno empresário, né? A microempresa e a empresa de pequeno porte. E numa contradição que já vinha do sistema há um bom tempo, né? Primeiro, que se nós analisarmos o Serasa Experian 19, 18, 17, 16, Brasil, né? Aí não as varas especializadas, que o Marcelo participou aí do Instituto de Jurimetria, que mapeou, acho que tinham 6 ou 5 pedidos, né? De 2004, né? Então, realmente... Então, certo que eu falo, né, Marcelo? Eu tenho 50% das recuperações destinadas à microempresa e empresa de pequeno porte na capital de São Paulo. Não. Do estado de São Paulo. Então vou melhorar meu marketing assim. Eu tenho 50% das recuperações destinadas à microempresa e empresa de pequeno porte. Nós temos 2 e bem-sucedidas que eu quero falar sobre elas. Então, é a questão da pequena, até foi a minha tese de doutorado, né? Quando eu defendia a recuperação da microempresa e empresa de pequeno porte, vai ser mais afetada. Mas eu falava do Serasa Experian. Tirando aqui a São Paulo, era engraçado que você olha, a maioria dos pedidos são de microempresa e empresa de pequeno porte. E aí, na hora que você olha o sistema de pedir, não é utilizado o instituto destinado a elas. Por quê? Né? Ele é ruim, ou é desconhecimento, enfim... E ele vai vir à baila de novo, né? Até porque tem uma questão aqui do ativismo judicial, quando fala de 50% das objeções, caso ocorra, será que o juiz pode superar, né? Não sei se foi o Tomás falou, né? O Renato falou agora que não existe a assembleia, não existe, mas não deixa de ter a manifestação do credor, né? Que é pela abstenção, mas a gente sabe que às vezes a objeção ali principalmente às vezes de instituições financeiras, enfim, está no padrão, e a gente faz, e quando vê, pode ocorrer mais 50%. Será que o juiz pode sobrepor essa objeção? Né? São essas questões que eu queria debater, tá?
e depois, se der uma sobra, dá um pitaco aí geral como um advogado militante nas questões que foram muito bem citadas, né? Que vão envolver o pequeno também, né? O extraconcursal, o ativismo judicial em mudança de plano ou de negociação em alguma obrigação pontual, mesmo na Assembleia Virtual, porque o pequeno empresário ele tem o plano especial, né? Se a gente falar de MEPP, mas nada impede que ele vá pela recuperação judicial tradicional, e aí está podendo falar numa Assembleia Virtual. Então, eu particularmente, eu tenho a seguinte posição: a recuperação judicial também é para o pequeno e ajuda o pequeno. Às vezes, né, posso falar de uma forma empírica, e às vezes até mais do que o grande. Vou expor algumas coisas aqui. É claro que esse plano, antes da reforma da lei da microempresa, quando ele tratava só do quirografário, claro que era um plano inócuo. Quando ela vem trazendo todos os credores, qual é o principal problema do pequeno no primeiro momento, em que ele tem uma desaceleração econômica como agora? Ele precisa fazer uma demissão, ele precisa reduzir a sua folha de pagamento, ele precisa equacionar a sua dívida. Ou seja, numa demissão, né? Numa demissão em relação aos seus funcionários, tá certo? Então, o que acontece? Ele tem a prerrogativa com a recuperação de, ao optar por ela, falar assim, primeiro, você vai dar juridicidade ao seu inadimplemento, de vários credores que estão deixando de pagar, principalmente dos funcionários que, infelizmente, vocês estão demitindo. Eu não estou aludindo às demissões, mas isso vai ser inevitável. Ele poder parcelar isso em 36 parcelas com a taxa Selic, já tendo uma carência de 180 dias. Isso é um grande ganho para ele, né? De uma segurança jurídica desse parcelamento do débito trabalhista. Outra, daí você vai falar, poxa, mas você vai ter que levar todos os seus credores. Tudo bem, eu levo os meus credores, mas eu levo a 36 uma taxa Selic. Mas o banco está dando 60 meses, por exemplo. Mas qual a taxa que esse banco está dando? Né? Essa taxa hoje para o pequeno, com a administração, com tudo, a gente fez um estudo aí, chega a 2,5% ao mês. É quase que ele vai pagar ao ano com a taxa Selic. Né? E o que eu falo do pequeno? O pequeno, ao contrário do grande, que vem com os planos mais miraculosos possíveis e, às vezes, complexos, emissões de debêntures, aí começa, né? Com toda a sinceridade como advogado militante, tem o doutor Marcelo e dois grandes advogados que não me deixam mentir, como o doutor Fernando, começa aquela história, né? O plano para inglês ver. O plano apresentado não é o plano aprovado e não vai ser o plano cumprido, pela dificuldade, né? E aí começa novos planos, renegociação, enfim, até pelo tempo exíguo de apresentação do plano. O pequeno ele vai olhar, se ele for um devedor consciente do seu negócio, do seu caixa, organizado, ele vai olhar com o brinco como aquele pessoa que vai comprar um carro e tem um bom orçamento e cuida do seu orçamento, ele olha só as parcelas. Vai caber essa parcela no meu futuro orçamento? Vai. Ele vai, quando ele vê, ele vai cumprindo, vai pagando aquelas parcelas lá e quita o carro. E quando ele vê, ele acaba com a recuperação. Né? Pelo menos as duas que a gente tem no escritório quitaram, pagaram as 36, estão pedindo encerramento. Né? Algumas até antes, porque mesmo com o entendimento da carência, a carência foi só de 180 dias. E deixa isso mais fechado. Então, é uma reflexão que eu acho que ajuda. Outra coisa, o parágrafo único do 68, ele fala qualquer parcelamento tributário pequeno tem mais de 20. Né? Hoje, o 84 parcelas, onde que posso passar, para o grande não adianta nada. Né? O que adianta hoje 84 parcelas ou 100 ou 120 para quem está devendo 50 milhões, 100 milhões ou até bilhões em dívida tributária? O pequeno, às vezes, sem parcelas, ele resolve o seu débito fiscal, que é uma coisa tão requerida hoje judicialmente, que você também, como é que você vai resolver o seu passivo fiscal? Como fica esse passivo fiscal? Então, eu acho que o pequeno, ele às vezes optando por esse regime, agora, ele vai dar judicialização ao seu inadimplemento, que ele vai estar sob a égide da recuperação, vai ajudá-lo a equacionar principalmente a questão da folha de pagamento dele, de demissões que serão necessárias, de equacionar os seus devedores numa órbita aí de 6 meses de carência e de 36 de pagamento, uma taxa Selic lá embaixo, que já está pré-determinado em lei. Né?
Então, eu acho, tanto que futuras reformas, vocês que estão lá no Congresso que eu queria participar, eu falo, se mudasse a lei e já fixasse, por exemplo, um trabalhista para 30, e que o plano da microempresa fosse para 60, né? Nós vamos falar 30 trabalhistas e 60 os demais, na taxa Selic, eu não tenho dúvida que solucionaria o problema da microempresa e do pequeno porte. Só teria que fazer uma mudança legislativa. O custo, né? Quando você pega uma pequena, ela pode ter aí um passivo de 4, 5 milhões, ou até 3 milhões. Ele vai pagar, nesses casos, aí 3, 4, 30, 40 mil reais de custos. E alguém que tenha 1 bilhão numa recuperação paga 90, arredondando, né? É isso que também só precisa acertar a questão da custa. Feito isso, eu não tenho dúvida que seria um instituto bem utilizado pelo pequeno, né? Que até dentro de questão de voto abusivo, porque ia falar, por que um credor seria contra um plano desse, receber em 36 parcelas pela taxa Selic? Né? Mesmo que ele faça objeção, indo no ativismo judicial, será que o juiz poderia suprimir e falar, mas cadê? Qual a justificativa? Só se no fluxo de caixa projetado dele, ele não demonstrou a possibilidade de pagamento. Mas se ele demonstra, qual que seria o não pelo não? Né? No caso de objeção passar mais de 50%. Então, eu falo, ele cumpre, né? Não fica aquele plano que a gente vai, aquelas recuperações que, enfim, eternizam e não tem uma solução. Então, seriam esses pitacos, que eu falo como advogado militante, que já senti, segundo o Dr. Marcelo, tendo 50% das recuperações destinadas a esse ente aqui no estado de São Paulo, que foram exitosas. Ao contrário de grandes recuperações do escritório, que infelizmente às vezes redundaram em falência, ou estão com um novo plano apresentado e outras circunstâncias para cumprimento. O pequeno ele tem esse giro mais rápido, né? E só para dar aqui, não com a sapiência dos nossos 3 colegas aí, principalmente o Dr. Marcelo, que deu uma aula de teoria geral do contratos para a gente, mas eu falo ali, advogado militante que sente a algura dos clientes aqui no nosso, hoje no WhatsApp e no nosso telefone, né? Em relação aos contratos, o doutor Marcelo já deu uma decisão brilhante, foi confirmada pelo doutor Manuel Pereira Calço, falar, se ativismo judicial não venha pedir para que eu unilateralmente mude condições de pagamento, isso não vai existir. Vamos deixar claro e acredito que seja a tendência. Peça uma nova assembleia, né? Acredito que vá por aí essa mudança, ou mesmo da questão dos extraconcursais. Mas o Poder Judiciário vai ter que ter a guarida desse socorro ao empresário, ou seja, medidas, por exemplo, de decretação de falência por descumprimento do plano, pedidos de penhora por alguma circunstância dos extraconcursais que possam inviabilizar, né, a atividade. Eu acho que, por mais que não possa ter esse ativismo de mudar unilateralmente as obrigações, cabe ao Poder Judiciário dar o resguardo das empresas nesse momento, né? Então, acho que cabe... Esse pedido foi as coisas que a gente falou. O Tomás me chamou a atenção, que ele falou assim, cuidado também, a gente não pode quebrar outro lado, obrigar o judiciário a que as pessoas cumpram as suas obrigações, que eu concordo plenamente, viu, Tomás? Mas a gente também não vai poder esquecer o seguinte, cuidado, hein? Quando são concessionárias de serviço público, quando não são, né? Tem um serviço público por trás disso, então quando eu falo de luz, de água, de telefonia, né? São coisas importantes. E da Assembleia, só aqui, Renato, foi brilhante sua posição, algumas coisas de distância, mas só falo como advogado também militante que o nosso ápice é a Assembleia, né? Falar em Assembleia virtual, para mim, acho que é igual para o criminalista você falar em fazer um júri virtualmente. Não sei, porque a Assembleia a gente sabe, vocês são advogados militantes, quanta coisa a gente consegue mudar numa Assembleia, reverter, chamar o credor, interromper, chamar para uma conversa, explicar e tentar mudar o voto e fazer uma composição ali e altera plano, enfim, que se salvou muitas empresas, ou seja, de uma suspensão, ou mesmo uma aprovação, ou de uma rejeição que poderia ser o fim da empresa. Esse contato pessoal, né? A gente está aí com 2 empresas grandes que a gente apresentou o plano, começa essa interação com o credor, não é mais a mesma coisa do que aquela reunião
E apesar de ser fã da comunicação, né, eletrônica, quantas reuniões estão sendo feitas dessa forma? Então, acho que é um caminho, mas é uma preocupação minha, entendeu, Renato? É uma preocupação muito grande que eu tenho como advogado militante. A gente sabe naquela assembleia quanta coisa a gente pode fazer no pessoal, que eu tenho medo do virtual, né? Você chamar uma classe de credores que são os seus principais fornecedores, falar, pô, vocês têm certeza do posicionamento que vocês estão tendo? Olha o perigo, o que a gente pode mudar? Da criação na hora, às vezes, de um credor estratégico e ter uma mudança de plano e tudo mais, que no virtual eu ainda não fiz. Eu temo um pouco por ela só nesse sentido, tá, pessoal? Então, seriam os meus pitacos aí nessa nossa live de pessoas tão gabaritadas. Agradeço a AB Pinheiros para a gente refletir aí nesses pontos, principalmente em relação ao pequeno, que se ele vai utilizar ou não o Instituto é o que mais está sofrendo, o que mais vai sofrer, como sempre sofreu, né? E não vai ser agora que vai ser diferente. Tá bom? Bacana, Ivan. Eu acho que alterar também o prazo máximo de pagamento das trabalhistas também acho que já daria um fogo maior para o empresário. Essa limitação do prazo, ou aumentar o prazo, ou deixar em aberto, enfim, uma possibilidade de alterar essas trabalhistas, acho que seria bem bacana. Até a doutora Juliana também coordena o nosso grupo lá com o doutor Ivo. Até eu comentei não sei se foi lá no grupo, ou foi diretamente para o Ivo, que existia a possibilidade de a gente fazer uma alteração em cima desse prazo, né, do pagamento das trabalhistas, e falou que seria dificílimo e tal, por outras questões. Mas eu acho que seria mais viável ampliar isso. Porque se amplia com todos, né, exceto o tributário, eu acho que seria mais... Tudo bem, são tempos suficientes, muitas vezes, né, não há direito disponível, indisponível, e começa aquela teoria que a gente acaba entendendo muito para a prática. Né? Só queria dar uma última conclusão do que eu sempre falo. Se você pegar hoje 100 pequenos empresários e perguntar para ele, você sabe, se você fizer uma demissão, você pode parcelar suas verbas rescisórias em 36 parcelas corrigidas pela Selic? Ou 100 ou 99 vão falar que desconhece esse instituto, né? Então a gente até às vezes briga com o Sebrae, com tudo, para se tenha conhecimento do instituto. Se vai ser o instituto melhor a ser utilizado pelo empresário, são outros 500, né, como diriam. Mas eu acho que às vezes a falta de conhecimento é o maior entrave, né, do que qualquer outra coisa. Eu comentei num grupo também, comentei com vocês aí, num outro grupo, que eu coloquei num grupo de empresários a possibilidade da recuperação judicial. Eu fui praticamente xingado no grupo, né, dizendo que a recuperação judicial é para dar golpe, é personatário, enfim, acabaram com a minha vida, entre aspas, aí, com relação à recuperação judicial. É o desconhecimento, não vou dizer 100%, mas de 90% desconhece o Instituto da Recuperação Judicial, inclusive da Recuperação Judicial Especial. Não é? Fico muito atento aos contadores que, por desconhecimento, acreditam mais nos contadores do que nos próprios advogados, nos especialistas, vira um pouco essa bagunça. Gente, alguém quer dar uma palavra final para a gente poder encerrar? Já digo aqui que eu gostei muito, então show de bola. Vamos marcar um próximo, e além de marcar um próximo, vamos tentar marcar um próximo presencial, que eu acho que também é muito mais interessante do que o virtual. Virtual, nada contra, Renato, mas eu acho que o presencial a gente acaba tendo mais uma interação melhor, um bate-bola. Porque cada um dos temas dava uma live, né? São temas bem... são extensos. São bem extensos. Palavra final de alguém? Quer bater um papo, fazer algum comentário? Já fica a provocação aí, viu, Fernando? Já organiza uma live aí de cada tema. Vamos marcar assim, ver a disponibilidade de todo mundo, ver a disponibilidade da própria OB. Doutora Juliana, está convidada, estou te convidando aqui de antemão já. Obrigado pela sua presença, muito bacana. Obrigada. Os demais colegas da própria ordem. Brilhante, parabéns a todos os palestrantes e a organização. Tem meu sócio Nilo também, está lá de fora, está em Miami, bacana. Obrigado pela presença, Nilão. Fernando, eu acho que ali no chat eu estou vendo, tem acho que a doutora Sônia que fez uma pergunta para o Marcelo sobre a questão da mediação.
É verdade. Consegue ver, doutor Marcelo? Eu tenho que apertar os botões aqui para tentar achar. Não, eu consigo. Eu só precisaria de uns 6 meses para responder. Ela A questão é complexa. A Sônia é vice-presidente da Comissão de Mediação da sucessão. Mediação. Você entendeu? Não, então, eu sou super favorável à mediação, acho ela sensacional, à negociação de toda forma. Então, acho que ela deveria ocorrer, eu sou incentivador, só não acho que a recuperação judicial seja um local a ela. Acho que isso talvez mude e talvez isso possa ser no futuro, mas hoje os planos passam em 90% dos casos. Então, o devedor não quer mediar. Então, é ótimo para credor, porque eles teriam muito mais informações, mas esse devedor passa 90% dos planos sem que ninguém precise avaliar ou ter outras informações. Então, eu acho que ele não vai procurar mediação, porque ele não precisa. A partir do momento em que a gente tornar as aprovações mais difíceis, talvez ele chegue e precise aí de um mediador, de um negociador maior para o plano de recuperação. Tem sido muito questionado mediação para verificação de crédito. E aí minha postura é absolutamente contra, porque eu estou tratando de interesses de terceiros e não só da relação em que aquelas pessoas estão negociando. Falo mediação de forma geral. Então, acho que o caminho seria para planos de recuperação, mas acho que o cenário precisaria ser de uma negociação mais efetiva na Assembleia Geral de Credores, que francamente hoje não temos. Então, quando a nossa recuperação melhorar, acho que aí a negociação vai ficar muito melhor. Mas caso contrário, a negociação vai ser simplesmente utilizada para credor com posição dominante exigir determinada postura de um devedor isoladamente. Então, acho ótimo, mas acho que hoje ainda, na discussão do plano, ela não caberia. Com relação ao PL, eu tenho posição sobre isso, o PL 1397, que fala sobre negociação prévia. Esse PL não fala só sobre negociação, mas ele fala que todas as obrigações estarão suspensas durante esse período. Então, não é uma negociação, isso é uma moratória que ele chama a pretexto de negociação. Ele não tem obrigação de negociar, ele não sofre nenhum ônus caso não chegue ou não leve a termo essa negociação. Me parece aqui que, para quem gosta de mediação, como eu gosto, para quem gosta de negociação, como eu gosto, isso vai ser utilizado para acabar com a mediação, que vai ser utilizada simplesmente como uma mora para que aquele devedor não pague suas obrigações durante 120 dias. Então, eu francamente acho que a mediação precisaria ser melhor trabalhada, acho que ela tem que focar nos planos de recuperação, mas isso vai acontecer naturalmente quando houver mais óbice, quando o credor tiver a informação e ele fala o seguinte: não, eu prefiro que você venha falir. Aí o devedor vai procurar essas soluções negociadas. Hoje, ele apresenta uma porcaria de um plano que vai pagar em 20 anos 1% do que ele deve, e este plano vai ser aprovado em 90% dos casos. Então, ele não precisa de um mediador porque ele aprova qualquer coisa, porque a nossa falência é um horror. Então, a partir do momento em que essas alternativas melhorarem, aí eu acho que a recuperação e a mediação no plano vai ser uma excelente medida, inclusive para informar todo mundo. Não vejo isso, infelizmente, hoje ainda. Eu faço coro aqui as palavras do Marcelo. Acho que tanto em relação ao PL como a mediação de plano, acho que é uma medida interessante. A gente sabe que o mediador não é simplesmente alguém que você coloca ali para intermediar uma situação. O mediador ele tem uma preparação, ele tem ferramentas para conseguir, para buscar a composição. Então, realmente é alguém preparado para aquela atividade. Então, acho que ele tem muito a contribuir em todo o processo. Mas, realmente, o que está faltando é você ter ônus e bônus ali para credor e devedor, a ponto dessa mediação ser efetiva. Do contrário,
ela vai ser desnecessária para o devedor e para o credor pouco efetiva na medida em que nada que nela acaba sendo decidido fica vinculado ao processo. Acho que é uma ferramenta que a gente vai precisar trabalhar melhor na nossa legislação. Sabe, até, Sônia, eu dou um exemplo, muita gente usa como parâmetro o caso Oi, para mediação e recuperação judicial. Poxa, no caso Oi, Sal, eu não conheço o processo, mas no caso Oi, a proposta é o seguinte: se você quer se mediar comigo, eu te pago R$10.000 para você votar favoravelmente ao plano. Isso, para mim, acabou com a mediação. Então, a mediação vai muito além disso. A negociação coletiva, de forma geral, para evitar conflitos, eu acho que é um mecanismo essencial, mas acho que ela vai vir naturalmente quando uma solução for efetivamente negociada. Hoje ela não é. Eu ainda acho que, vamos dar um passinho atrás. Antes de chegar na mediação, o devedor ele tem vergonha de ser devedor, né? E ainda você contrata uma terceira pessoa para fazer uma mediação, eu acho que ele já fica com o pé atrás, né? Ele fala, poxa, o fulano de tal vai saber, o Beltrano vai saber que eu estou devendo, estou tentando fazer uma mediação aqui para fazer um acordo. Não estou sendo capaz para fazer um acordo. Eu digo antes da aprovação do plano, né? No plano também, concordo com vocês, que é praticamente difícil, é o calor humano, digamos assim, né? A conversa tete a tete. Nada contra também, Renato, sobre a Assembleia Virtual. Não, eu quero agradecer também a palavra de todos aí, aos debates. Acho que é importante a gente ter mais eventos como esse. De novo, agradecer, Fernando, a possibilidade da realização desse evento. Só para esclarecer um ponto aí que o Ivan acabou trazendo, acho que é interessante até para conhecimento de todos, assim, porque eu tenho acompanhado muito de perto como é que tem sido realizadas essas assembleias virtuais, o que tem sido disponibilizado. E, na verdade, o que eu entendo é assim, para cada situação existe uma tecnologia que acaba atendendo essa necessidade, né? Então, a gente tem assembleias que eu tenho um número menos complexo, um número muito menor de credores, que aí eu teria uma necessidade menor de tecnologia envolvida, mas em outros casos, em assembleias um pouquinho mais complexas, que eu tenho um número grande de credores, número grande de classes e tal, a gente tem plataforma hoje em dia que disponibiliza salas de reunião virtuais segregadas, então tanto o credor quanto o devedor conseguem paralisar. Assim, a mesma dinâmica que ocorre na assembleia virtual, a gente consegue, na assembleia presencial, a gente consegue fazer isso virtual. E ainda tem uma outra vantagem, que assim, além do acesso ser um pouco mais democrático, que o acesso é muito mais fácil, a transparência, né? Hoje em dia, essas assembleias elas conseguem ser disponibilizadas no YouTube, por exemplo, né? Então, assim, hoje em dia, se você quiser fazer uma pesquisa, aí, trazendo um outro dado, as novas gerações já não usam mais o Google como meio de pesquisa, utilizam o YouTube. Então, quando as pessoas querem fazer alguma coisa, ter conhecimento sobre algo, isso já acontece até com os nossos alunos, quem está, Marcelo é professor, o Ivan também dá aula. É comum que os alunos hoje não procurem mais nem no Google. Biblioteca, livro, isso aí já virou coisa do passado mesmo. Mas eles procuram... Será que alguém já deu uma aula sobre Eireli? Será que alguém já deu uma aula sobre recuperação judicial? Existe uma cultura de busca no próprio YouTube. Então, assim, essas assembleias, hoje em dia, a gente consegue disponibilizar o conteúdo de uma maneira muito mais democrática e transparente ao vivo no próprio YouTube. Então, assim, mesmo que eu não seja um credor, eu queira participar e assistir uma assembleia virtual, eu poderia fazê-lo sem ter direito de voz, sem direito de voto, fico lá assistindo, estou vendo o que está acompanhando, para ver se não tem nenhuma fraude ou algum ato duvidoso, que a gente sabe que é coisa rara no ambiente de recuperação judicial, né? Então, acho que a transparência ela acaba ajudando também no processo, mas de novo, agradeço a participação, os debates, e daria mais... Não daria os 6 meses que o Marcelo pediu, mas daria mais alguns também. Gente, bacana. Agradeço novamente a vocês, a presença do Paulo, nosso presidente, da Isabel, nossa vice-presidente, da Almeida Pinheiros. Não entendi, Rafa. O Luiz está aí também, a diretoria está em peso. Está em peso aí? Então, o Eduardo, o Sérgio.
está aqui também. O Adailson, presidente da comissão de Barueri também. Enfim, bacana, gostei da presença de todos vocês. Thiago também, o nosso criminalista, também deve estar louco também com a Assembleia Virtual no Tribunal do Júri, aí, Tribunal do Júri Virtual, também deve estar subindo para os tamancos. O Rafa também, criminalista. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Vamos marcar o próximo. Como eu falei, vamos marcar o presencial, que hoje tem muito papo aí, muita coisa bacana para a gente conversar bastante sobre isso daí. Agradeço. Boa noite a todos. Bom descanso. Boa noite, um abraço a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Um prazer. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Boa noite. Até logo.